Meus caros, hoje saiu aqui o resultado da PagMenos, uma companhia que eu comecei a acompanhar no trimestre passado, fiz ali a leitura a respeito dos resultados de 2024 e como eu vi que vocês gostaram tanto assim dessa empresa, eu vou continuar trazendo aqui os acompanhamentos dos resultados trimestrais e claro, eu preciso trazer vocês para os índices aqui que nós teremos na timeline deste vídeo. Então, se você quiser ir para alguma parte em específico, fique à vontade, mas basicamente eu vou trabalhar aqui com vocês estes itens, né, que são os próprios que a companhia trouxe lá nos seus resultados. Eu vou falar exatamente sobre essa parte de crescimento nas mesmas lojas, que isso daqui tem um nome em inglês específico que você precisa entender. Vou falar sobre market share, vou falar especialmente aqui sobre essa parte da DRE, né? Vou falar um pouco do ciclo de caixa e a parte que eu mais amo, né? Coraçãozinho não é muito bonito, mas fluxo de caixa operacional e exatamente fazer aqui uma análise a respeito se a empresa está gerando ou não caixa, se ela está conseguindo pagar as dívidas, o que está acontecendo, né? Para a gente enxergar se vale a pena ou não o investimento nessa empresa, lembrando que nada aqui é uma recomendação de investimento, mas sim de um estudo ainda mais aprofundado do que outros vídeos que vocês veem por aí. Então, para a gente começar a análise, vale a pena a gente iniciar aqui pelo portfólio de lojas. Porque o que acontece, né? Existe uma frase em inglês, né, que é o Same Store Sale, que eu já vou trabalhar com vocês no próximo slide. Mas por que esse indicador é importante e entender essa questão também do portfólio de lojas? Porque se você vai aumentando o número de lojas, você pode ver aqui, ó, que lá no comecinho de 24 estava com 1.655 e aqui aumentou uma loja, mas durante o ano caiu um pouco, né, e depois eles conseguiram recuperar um pouco mais aqui, tanto é que houve um ganho de market share. Ponto é que quando você vai abrindo novas lojas, você acaba perdendo, quando você olha para o todo, uma noção se as lojas individualmente estão performando melhor ou pior. Esse indicador do Same Store Sale significa vendas nas mesmas lojas. Ou seja, eu vou olhar, por exemplo, a loja do bairro A. Só que eu tenho uma loja no bairro B, no bairro C. E por acaso, eu decidi fazer um investimento e comprar e abrir novas lojas nos bairros X e Y. Se eu colocar esses dois bairros novos no cômputo geral aqui, a princípio eu teria uma receita maior. O que poderia também, de uma certa maneira, camuflar resultados piores naquelas lojas, naqueles bairros A, B e C. Ou seja, olhar o Same Store Sale, ele é importante para você identificar se essas lojas aqui também tiveram uma evolução de receita, mesmo que a gente desconsidere o crescimento de outras lojas. Por isso que é importante. Mas não só. É importante você ver também a base de evolução para perceber se a companhia ela está abrindo mais farmácias, se ela está reduzindo ou se ela está tomando alguma estratégia para trazer mais lojas maduras para dentro do seu portfólio e evitar um pouco aquelas lojas teste, que seriam lojas novas. Ou seja, você abriu uma loja num bairro ou eventualmente num ponto comercial que poderia ser bastante aquecido, só que você percebe que ali, por algum motivo, a demanda não é legal. E lojas maduras, por outro lado, já são lojas testadas, em que você tem a convicção e a certeza de que os clientes vão passar, eles vão fazer a compra, ou seja, você vai ter ali aquela receita todo mês entrando e, consequentemente, você pode fazer mais investimentos ali dentro. Então, é tudo isso que a gente precisa analisar. Em termos de crescimento de loja, eu já mostrei aqui para vocês que houve o crescimento de apenas uma loja, considerando ano contra ano. Mas quando você faz a análise da empresa como um filme, você vê que ela fechou algumas lojas que eventualmente eram essas novas, que não fariam aqui tanto sentido, e ela preferiu ficar aqui com algumas lojas um pouco mais maduras, já aquelas entre ali dos seus 2, 3 anos e lojas maduras. Tanto é que você vê o crescimento de 85% para 90%, ou seja, em grandes termos aqui, 5% houve aqui de ganho em termos de lojas maduras. E lembrando daquilo que eu comentei no início com vocês, ter uma loja já provada, sabendo que o ponto é bom, que a clientela é boa, que é recorrente, isso é importante. E falando em recorrência, ou seja, Same Store Sale, avaliando cada uma das lojas individualmente, a gente tem esse próximo slide aqui. E para a gente tratar desse tema, que é muito importante, de Same Store Sale, eu quero já trazer esse slide aqui para vocês. Por quê? Ele mostra para a gente o crescimento total, ou seja, na companhia ali como um todo. Agora, quando você olha para as mesmas lojas individualmente, você percebe o seguinte, que houve um crescimento do Same Store Sale, ou seja, lembra, eu tenho aqui aquela farmácia no bairro A, eu tenho no bairro B e tenho no bairro C. O que acontece?
quando eu olho para o crescimento geral aqui das lojas, eu percebo que essa daqui, por exemplo, cresceu 20%, essa aqui cresceu 10%, essa aqui cresceu seus mais ou menos 18%, aí finalmente você tem a média aqui que ficou, sei lá, em 17%, 18% de aumento nas suas vendas em cada uma das lojas. Porque assim, vai ter uma loja que puxa um pouquinho mais, uma loja que puxa um pouquinho menos, só que quando você tira uma média disso tudo, você percebe que o Same Store Sale, no geral, está aqui em 17%, que é um baita do indicador, porque significa de duas, pelo menos, uma dessas coisas. Ou que a empresa ela está num mercado em que ela navega quase sozinha, ou que ela está conseguindo trazer mais clientes para dentro da sua base. E isso é interessante porque você consegue já entender que ela pode praticar preços melhores, ela pode dar descontos melhores, pode ter um programa de fidelidade maior. Então, tem muitas coisas que envolvem aqui. Agora, eu quero que vocês olhem para um outro item que pode passar desapercebido, que você pode bem perceber que há uma diferença entre esse azul mais escuro, que seria o crescimento real, e esse azulzinho mais claro aqui, alguns podem ver cinza, enfim, mas o reajuste CMED. O que acontece? Eu quero que vocês percebam que, ainda que o reajuste do valor mínimo ali dos medicamentos, ou do valor do medicamento, ele tenha sido menor em relação aos trimestres do ano passado, pensando aqui que no terceiro a gente já está com esse reajuste um pouco menor, a companhia ela conseguiu organicamente, isso é importante, orgânico, que houvesse um crescimento na variação do Same Store Sale de 12,6%, 12,5%. Ou seja, mostra aqui capacidade operacional orgânica, ou seja, da própria empresa, de trazer melhores resultados. E isso, para mim, é fundamental. Claro, tudo isso você tem que analisar também em relação ao ticket médio. O que significa isso, né? Vamos imaginar da seguinte maneira. Para cada pessoa que entra dentro de uma farmácia, quanto que ela gasta? 100, 200, 300 reais? Enfim, vai variar. Mas a gente tem como metrificar mais ou menos qual que é o valor médio por mês ali que você tem em cada loja, assim, na venda que você tem em cada loja. E isso gradualmente tem crescido, tanto pelo repasse de preços, tanto quanto pela maior quantidade de venda. Vamos entender isso aqui um pouco melhor. Ó, a venda média por loja no mês saiu de 628 mil reais para 731, muito por conta do crescimento de mesma loja e, claro, das lojas maduras, um poder de repasse aqui também do reajuste e acima desse reajuste daqueles medicamentos próprios aqui do CIMED, tá? Esses pontos aqui, eles são interessantes para a gente entender algumas coisas que vão agora dialogar com EBITDA, com fluxo de caixa e com outras tantas coisas, tá? Mas eu ainda vou trabalhar mais aprofundadamente sobre isso, tá? Por quê? Porque o ganho de market share da companhia, ele vem sim sendo notado trimestre após trimestre. Eu não gosto muito hoje dessa análise aqui, olhando para o primeiro de 24 e o primeiro de 25, porque isso daqui pode ser um pouco maquiado pelo fato de que, ó, se você for ver, o crescimento aqui, ó, de lojas, ele não foi tão grande. Mas quando você olha para esses itens aqui, a questão das mesmas lojas, do Same Store Sale, o crescimento total, que ele cresceu muito aqui, gente, coisa de 70% aqui. Aqui, quase a mesma coisa, uns 80%. Então, eu acho que esses indicadores aqui, eles estão ainda um pouco maquiando. Quando eu pegar por exemplo, o primeiro trimestre de 25 com o segundo de 25, eu já vou ter uma noção um pouco melhor se esse ganho de market share ele é real ou não, se a gente comparar primeiro com o segundo, tá? Porque eu acho que vai dar uma noção pequena, mas um pouco melhor talvez, tá? Agora, para a gente já começar a entrar um pouco nessa parte da DRE, eu preciso trazer antes para vocês aqui alguns highlights que eu considero muito importantes, tá? Porque o que nós vimos? Nós vimos que o Same Store Sale, ou seja, as vendas das mesmas lojas, cresceram numa ordem de 17%. Maravilha, já sabemos que as lojas estão performando melhor. Só que, será que isso vem também acompanhado com um maior grau de gastos com despesas de vendas, de administrativos gerais, no geral? Na verdade, não. Olha só, quando você vê, sim, há um crescimento. Só que quando você olha para a receita total da companhia, está havendo, sim, um pequeno decréscimo aqui nas suas despesas com venda, saindo de 23 para hoje os seus 22.
E da mesma maneira, as despesas gerais e administrativas caíram desses 2,9, 3 para algo mais próximo aqui a 2,5, tá bom? Então, algo minimamente razoável. Na questão aqui do resultado financeiro da companhia, ou seja, a questão do valor que você recebe e que você paga de juros, a empresa ela trouxe alguns itens aqui. Ela traz aqui que o resultado financeiro ele totalizou 108 milhões no primeiro trimestre, crescendo 7% comparado ao trimestre do ano passado. Refletindo, primeiro, um aumento na nossa Selic, observado aqui no período, e um maior volume de antecipações de recebíveis. Maravilha. O que é isso, gente? Isso é muito importante para a gente entender. Porque não são só os juros que você paga propriamente, você desembolsa ali do seu bolso realmente para você entregar para o banco. Mas também o que acontece? Imagina que nós temos aqui a Pague Menos, aí ela chega numa determinada instituição financeira e fala, olha, eu tenho, por exemplo, aqui 20 milhões para receber, só que eu vou receber daqui 6 meses e eu preciso desse dinheiro agora. O que a instituição financeira faz? Ela pega esses 20 milhões e te entrega 18 milhões. O que acontece? Você está antecipando recebíveis, ou seja, o que você receberia em 6 meses, você está recebendo em um mês. Isso tem um custo, e esse custo é refletido para dentro das suas despesas com juros, seja que você paga ou que eventualmente você concordou em deixar de ganhar um valor maior antecipando esses recebíveis. E tudo isso é refletido aqui no resultado financeiro. Portanto, a gente precisa enxergar se isso trouxe um resultado favorável ou não para a companhia, que eu já vou falar mais aprofundadamente com vocês quando eu chegar na parte de ciclo de caixa. Então, fica calmo, tudo isso aqui vai ter uma continuidade clara para você. Então, vamos lá, porque o canal quer trazer para você muito conhecimento sobre investimento. Então, vamos continuar aqui. Para a gente falar sobre o que mais interessa para o acionista, que é o resultado líquido ou o famoso lucro, eu quero mostrar para vocês que sim, houve uma queda bastante robusta aqui, saindo daquele lucro crescente, né, de 44, 53, 77 para hoje 13 milhões de reais. Ainda que eu fizesse o que a gente chama, né, de reconciliação para trazer algo minimamente ajustado, olha só, o lucro de verdade da companhia seria algo na casa dos seus 5 milhões. Ou seja, bem menos do que a metade disso, praticamente um terço. Muito disso a gente consegue levar para esses 13 milhões, porque nós tivemos aqui exclusões de efeitos do IFRS 16. Maravilha, 4,9 milhões. Então a gente voltou esse dinheiro para dentro. Aqui, ajustes gerenciais. Outros 3,2 milhões, muito por conta de baixa de ativos imobilizados, combinação de negócios, a parte de juros de parcela a pagar com as transações da Extra Farma, na verdade isso aqui foi zerado, então isso aqui nem tinha que estar aqui, mas colocando comparativamente ao trimestre anterior, até que faz sentido. E efeitos aqui de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, que tirou alguma coisinha. Tudo isso para mostrar para você que existe um mundo em que nós teremos amanhã na bolsa um resultado bastante ruim em termos de cotação, porque o mercado ele olha cegamente apenas o lucro e se esquece de toda a parte operacional da companhia, que foi muito bom ao longo aqui desse primeiro trimestre. E claro, quem avalia a empresa por um trimestre específico está equivocadíssimo. E eu vou te falar que eu já fiz isso no meu passado. Há mais ou menos uns 2, quase 3 anos talvez, eu me recordo que eu vendi uma determinada empresa exatamente porque eu vi um resultado negativo, mas numa empresa que eu nunca imaginei que poderia dar prejuízo. E eu, não assustado, mas sabendo que aquilo fugiria totalmente das premissas que eu coloquei, eu decidi vender. E o que acontece? O ativo valorizou mais de 100% na minha cara e pagou muito dividendo pela frente. Se você sabe que empresa que eu estou falando, deixe os comentários aqui embaixo. Mas vamos voltar para o que importa, que é a Pague Menos, tá? Já falei para vocês do lucro líquido e eles explicam mais ou menos aqui, né? Que para melhorar o entendimento e comparabilidade entre os períodos, eles fizeram aqui esses reajustes, tá? Mas eu acho que você não pode avaliar só por esse indicador. E por isso eu tenho que trazer você para este item aqui, que é o fluxo de caixa. E aqui eu diria, de uma certa maneira, que a DRE seriam os olhos da companhia e aquele lucro seria o olho. Ou seja, tudo que o olho está vendo ali pode ser que impacte ou não em você. Agora,
O fluxo de caixa, eu digo que é o coração. Ou seja, tem coisas que a DRE vê, mas que o coração não sente. Pode parecer besteira, mas você vai entender comigo o que eu estou querendo dizer. Só para você ter uma ideia, na DRE nós temos, por exemplo, a questão da depreciação e amortização. Coisas que dentro do fluxo de caixa, eles são revertidos. Eu posso explicar mais aprofundadamente depois para vocês, mas esse vídeo, para não ficar tão longo, eu vou encerrar essa parte aqui. O que eu quero mostrar? Dentro do fluxo de caixa, a companhia ela teve um fluxo de caixa nas suas operações positivo. Maravilha. Ela gerou 50 milhões. Se você for pensar que ela fez investimentos, especialmente investimentos de capital, houve aqui uma redução de 27 e a empresa finalizou o trimestre com quase 23 milhões de reais de fluxo de caixa livre. Maravilha. O que o fluxo de caixa livre permite para você que é acionista? Quando a empresa ela tem um caixa, ou seja, ela já investiu o que ela precisou, ela pode tomar algumas decisões. Ela pode te pagar dividendos, pode recomprar ações, ou ela pode olhar para a dívida que ela tem e ela pode pagar o principal dessa dívida, ela pode pagar os juros dessa dívida para que ela não tenha que eventualmente captar dívida nova no mercado e fazer ali uma rolagem, que seria um baita de um problema, especialmente com a Selic alta, que nós já vimos que foi algo que impactou a companhia. Sabendo que ela gerou esse caixa, nós temos que ver o que ela fez na parte de financiamento, ou seja, na parte ali em que ela fala de pagamento de juros, dividendo, de principal de dívida e outras coisas. Maravilha. Eles falam aqui, ó, que com esses 22 milhões, eles direcionaram para pagar o serviço da dívida. Só que eles não tinham todo o valor. Exatamente por isso que eles fizeram algumas captações e eles fizeram algumas outras movimentações. Mas claro, a companhia ela continua tendo bastante caixa, então ela não precisa usar todo o fluxo de caixa dela para fazer ali frente ao serviço da dívida. Ela tem dinheiro ali dentro, então esse não é o problema. Agora, eu quero que você perceba que a companhia ela pagou 125 milhões de reais em termos de dividendos. Se você considerar isso no primeiro trimestre aqui de 25, você fala, nossa, André, ela pagou muito. Só que esse valor que foi pago agora, ele está relacionado a resultados lá de 2024 ainda, tá? Então, fica calmo. Aqui é só uma foto da companhia. Tende a perceber que o histórico e o filme todo da companhia me mostra hoje que é uma empresa que vai gerar bastante caixa, já está movimentando muito mais. Aqui a diferença é de praticamente 110 milhões, saindo de 88 negativo de consumo de caixa, ela não consegue gerar bem suas operações, para agora 23 praticamente milhões positivos. Então, se você aguardar a companhia evoluir cada vez mais, trazer resultados, isso pode ser muito bom lá no futuro e, claro, ser uma boa pagadora de dividendos, tá? E como eu te falei, eu vou falar um pouco nessa questão do ciclo de caixa. Eu não te falei que a companhia ela antecipou alguns recebíveis, ou seja, ela foi lá no banco com 20 milhões e ela saiu com 18, porque esses daqui elas receberiam em 6 meses e esse daqui em apenas um mês? Maravilha. O que ela fez? Ela, de uma certa maneira, ela consegue reduzir o ciclo de caixa dela. Em partes, porque quando ela olha para os recebíveis dela, ela consegue receber o que ela tinha lá em 6 meses em um mês. Claro, não é tão simples assim. E além disso, ela conseguiu reduzir o prazo médio de estoque. Ou seja, você tinha uma mercadoria que estava ali na prateleira, ela ficava uma média de 60 dias. Ou seja, 2 meses. Agora, eles estão com esse mesmo produto ali na prateleira por 50 dias. E tudo isso aqui volta lá no começo para a gente lembrar do Same Store Sale. Por quê? Se você cresceu 17%, ou seja, você tem uma maior rotatividade de pessoas comprando, etc., você consequentemente consegue gerir melhor seu estoque e fazer com que o dinheiro também circule de uma forma otimizada dentro da companhia. E todos esses motivos operacionais e financeiros me fazem crer que a Pague Menos ela está indo no sentido positivo de crescimento e ganho de escala. Tudo isso ainda tem que ser suportado por uma dívida grande que ela está pagando, um juros ainda alto que ela está pagando. Só que depois que nós tivermos a calmaria, juros reduzindo, serviço da dívida ficando um pouquinho mais tranquilo, qual será o potencial dessa companhia? E claro, eu não estou te recomendando compra nem venda, mas quero que você deixe aqui embaixo. Você acha que vale a pena comprar essa empresa pensando em dividendos ou pensando em crescimento? Ou será que as duas?
deixa aqui o comentário e, claro, antes de sair, tem esse vídeo aqui. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!